Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful, tá começando mais um Faithful Talk BR. Eu sou o André com a energia lá em cima, porque hoje vamos falar de playoffs. E todo mundo sabe que defesas ganham campeonatos e a defesa dos 49ers está carregando esse time nas costas. Também com a gente hoje, nosso amigo Glaucio. Que nem dizem naquele filme do Falcão Negro em Perigo lá. Bird down! Tchau, perderam. Abraço. Conosco também o nosso amigo Matheus. Eu só tenho uma mensagem para vocês. Purdy só perdeu jogos de playoff aonde ele não terminou e aonde o time dele não leu o livro de regras. Conosco também o Pedro. Então, nesse jogo dessa semana, o segundo melhor QB em campo era Jawan Jennings e o terceiro, Jalen Hurts. E hoje uma presença muito ilustre, ele que é uma figura já clássica da torcida dos 49ers BR, o nosso amigo Alan, do Endzone 51, com muita satisfação que nós te recebemos. Fala aí, Alan. Fala, pessoal, obrigado pelo convite. E Kyle Shanahan tinha um plano, nó tático no vovô Vic Fangio, DeMarcus Robinson neles, desde o primeiro drive, ó, na cara. Exatamente. Vamos falar disso e muito mais, um programa super especial. Vocês têm noção, gente, que primeiro ano do nosso podcast, a gente já começa com uma vitória dos 49ers em playoffs, cara. Quando eu comecei a assistir esse negócio, eu achava que todo ano a gente ia pro playoff, né? E todo ano ganhava, era tranquilo, Super Bowl. E não é assim, Doce né? ilusão. Então, vamos aproveitar bastante aí e vamos discutir, vamos falar sobre tudo que aconteceu, as nossas impressões desse jogo sensacional dos 49ers contra os Eagles. Antes da gente entrar nos nossos assuntos, a gente convida vocês para seguir nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram e no X, o @FaithfulTalkBR. Também nos sigam no nosso canal no YouTube, lá por onde a gente também publica os nossos episódios. E pelo YouTube vocês conseguem nos assistir por vídeo, por imagem. Vocês inclusive vão ver que hoje o Matheus está gravando sem camisa. É provável que o YouTube derrube o nosso programa. Mas é isso, meu povo. Vamos falar então desse recap da semana wildcard do San Francisco 49ers. Bom, para a gente começar falando, vamos trazer os destaques do ataque. Só lembrando que San Francisco 49ers venceu o Philadelphia Eagles por 23-19, um jogo que aconteceu lá na Filadélfia, na casa dos passarinhos. Foi uma partida disputada na primeira rodada dos playoffs, o Wild Cards, e vamos começar falando do ataque. Fala lá, Glaucio, qual o seu destaque para o ataque do San Francisco 49ers? Bom, eu vou ter que pegar aqui o coach do Alan, cara, DeMarcus Robinson. O cara entregou um jogo de wide receiver que a gente não esperava, né? Nem de perto do... Assim, o que o Alan falou, o Shanahan tinha um plano, porque ninguém esperava que o DeMarcus Robinson fosse aparecer desse jeito. A gente estava com um déficit de recebedor, né? A gente estava sem o Pearsall, a gente está sem o Ayuk desde o começo do ano, e a gente não sabia assim, vamos se apegar a quê? Ao George Kittle? Ao CMC novamente? O que vai acontecer? E o cara deu aquele step up e compareceu, né? Só para considerados. Trazer os números deles aqui, foi um jogo de 111 jardas para o DeMarcus Robinson, 6 passes recebidos em 7 direcionados para ele, 5 first downs, 1 touchdown, e o DeMarcus Robinson fez sua melhor partida, talvez a melhor partida dele na NFL. Eu não lembro de um jogo tão bom do DeMarcus Robinson, tudo bem, não lembro
Não assisti tanto ele na época de Rams, mas sem dúvida foi um grande jogo, né? E O teve o único. passe mais longo, né? Recebido, né? O 61 único. jardas, né? Foi o único jogo dele. Na primeira campanha, esse passe de 61 jardas, né? E aí, Então, tipo, foi o cara fez um esse jogo passe considerável. aí foi uma coisa que tá meio rara pro nosso ataque, que antigamente tinha muitas jardas depois da recepção. Ele conseguiu, mas o André até comentou na hora do jogo, deu uma agonia, parecia que ele tava correndo de freio de mão puxado, ele não sabia para onde que ele tava indo e tava, sei lá, a calça jeans molhou, mas ele jogou muito mesmo. Ele fez o jus aquele meme, né? Tipo, eu nunca cheguei nessa parte, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas essas jogadas explosivas eu acho que é um destaque dessa partida, né, do ataque. Não só o DeMarcus Robinson ficou muito marcado por aquele primeiro passe, mas tiveram outras big plays sensacionais nesse jogo. Acho que é importante a gente falar também do Jawan Jennings, não na jogada especial, que a gente pode falar mais, mas ele também teve algumas recepções chave. Teve uma recepção também se não me engano, foi de 30 jardas, né? 35 jardas, alguma coisa assim. 45 jardas. 45 jardas, num momento marcante. E é importante a gente trazer essa questão, né? Esse ataque, ele tá menos explosivo esse ano, né? O que você acha, Alan? Acho que tá foda. As rotas do Jennings, eu vou te falar. Eu não sou daqueles caras que ficam analisando a rota no detalhe. Acho que, a galera é meio chata, né? Mas a do Jennings é bizarro de ruim. Assim, até eu que não paro pra ficar olhando. Mas, porra, já dá pra ver onde o cara vai fazer. E ele não corta reto, ele corta meio em curva. Porra, é muito ruim. Ele cria zero separação. É que ele é grande, às vezes ele consegue segurar a bola, mas ele tá sempre com alguém pendurado nele. Então, assim, essa recepção que você falou longa dele, ele estava cruzando o campo, né? Então aí não tinha ninguém com ele, e aí era mais uma coisa em zona, ele recebeu a bola e aí ele foi legal. Mas se você precisar que ele ganhe um contra um ali, puta, é um desastre, é um sofrimento. E não só ele, né? Qualquer um ali. Agora que o Kiro machucou, não tem um cara para ganhar num contra um ali entre os wide receivers, né? A gente até brincou Eu brinquei no grupo, Alan, eu falei que, cara, sem brincadeira, bota qualquer um lá pra correr rota lá, que vai fazer uma rota mais decente do que ele faz. É incrível a preguiça nhaca que ele corre a rota. Aquele passe não acho que é preguiça, não. Eu acho que ele não sabe mesmo, viu? Não é por mal, assim. Não... Ele tem Às vezes o pessoal tem uma má vontade com os jogadores, achando que o cara... Porque assim, os caras são grandes, né? A gente não consegue ter muito essa noção, porque eu sou baixo, não sei vocês aí, mas olhando pela imagem, acho que não deve ser nada muito diferente. Eu tenho 1,70 m e pouco. Meu centro de gravidade é baixo. Eu consigo cortar bem, tá? Agora os caras têm 1,98 m, pesado e tal, né? É mais rígido o corpo. Então, o movimento deles é mais lento mesmo, né? Então, por isso que é difícil, né? Um wide receiver tão bom, porque o cara tem que ser grande, alto e ainda ter a agilidade de alguém mais baixo, né? Então, fisicamente, é uma coisa mais difícil. Seria uma pena se a gente tivesse um cara chamado Brandon Ayuk no time, né? Ajudaria um pouquinho. Só pra pontuar, o Jennings tem 1,91. Ele é 1 centímetro mais alto que o Matheus e 4 centímetros mais alto que o Na verdade, ele é 1 centímetro mais baixo que eu. Mas vai ser o 9,2. Você desperdiçou aí a oportunidade de ser milionário, né? Porque, assim, tem aparentemente lá, não precisa de muito pra ser o wide receiver. Aliás, pra fazer parte do roster do 49ers esse ano. Não precisa. Aí, André, eu falei pra você chamar o Matheus pra jogar lá no teu flag, ó, já. Já temos. Já garante. Embarcando nisso que o Alan falou, rapidinho, André. Assim, uma das principais características e fontes de virtude do Purdy que a gente analisava era a capacidade dele de antecipação, né? E com pessoas que são exímias não corredoras de rotas, fica difícil pro quarterback antecipar. Então, assim, não vou passar o pano pro Purdy, porque, tipo, a vitória eu não diria que foi por conta dele. Ele fez o suficiente e quase menos que o suficiente, mas, assim, esse ano o que ele tem de arma, né, de skill position ali pra usar, tá difícil. Eu vou passar... Vai Só lá. Pegar um gancho aí do que o Matheus falou, né? Eu tenho um vídeo que eu peguei de uma entrevista do Purdy, eu vou postar depois da temporada, não quero postar agora para não zicar.
E ele tá falando, ele tá conversando com o Alex Smith, né? Dando uma entrevista com o Alex Smith, e eles estão explicando, né? Ele tá perguntando uma outra coisa, e aí o Purdy fala uma coisa que ele até já falou em coletivo, que o esquema, né, do Shanahan, e ele, principalmente por ele ser baixo e tal, ele joga a bola, não que ele vê o wide receiver livre e ele passa a bola. Ele passa a bola onde o wide receiver vai estar. E foda-se se o cara vai estar livre ou não. Tipo, é ali que ele tem que estar, eu vou confiar. Então ele precisa confiar que o wide receiver vai estar lá. Então você pega aquele pick six contra o Bears, ele passou a bola onde o wide receiver tinha que estar. Só que o Jennings fez uma rota tão porca que o cornerback foi lá e cortou. Se ele tivesse feito uma rota melhor, talvez não fosse passe completo, mas ele estaria com o corpo entre ele e o cornerback. E aí não seria um pick six. E aí é difícil para o quarterback, porque ele tem que passar a bola antes, onde o wide receiver vai estar, e se o cara não fizer o trabalho dele, dá merda. Né? Então ele até fala nessa entrevista que ele prefere um cara que seja mais confiável, mesmo que ele não seja um talento físico absurdo, do que aquele cara que é um puta talento físico, mas você não sabe onde ele vai estar lá, porque ele não respeita as rotas. Então o Shanahan, inclusive, ele pega muito no pé do wide receiver nisso, né? Demora para ele colocar os caras em campo, porque ele quer que ele tem que ter certeza que o cara sabe o que ele tem que fazer naquela rota e que ele vai fazer, porque se ele não fizer, vira interceptação. E a gente está com um grupo hoje que tá difícil, né? Eles sabem o que eles têm que fazer, mas conseguir não consegue. A gente até brincou na live do Milgrau, teve a big play lá que o Jennings soltou o passe, aquela recepção do McCaffrey, nenhum wide receiver nosso faz. Nenhum deles faz. Não faz. Não faz. Não, e essa questão do Shanahan ser exigente, a gente viu isso acontecer no próprio Pearson, né? Ele não teve um volume de jogo, tá que fica todo dia tá quebrado aí, mas no ano passado ele não teve um volume de jogo bom, e o próprio Ayuk também. O Ayuk, eu não sei se vocês lembram, o primeiro ano lá ele era usado mais ou menos, no segundo ele ficou numa doghouse que ninguém entendeu, e é essa maturidade que o Shanahan espera, né? Ele não gosta de calor por causa disso, né? Mas eu vou passar pano pro Purdy, sim, porque eu tenho alguns grupos, né, de NFL geral, assim, o pessoal comentando os jogos dos playoffs, e por 2 jogos no mesmo dia, e o pessoal, nossa, coitado do Josh Allen, porque o Josh Allen não tem um recebedor decente, tal, e quase que perde o jogo, virou, fez a mágica dele lá, então parabéns para ele. E o Justin Herbert é a mesma coisa, todo mundo, o Justin Herbert não tem, pipoqueiro, o cara é pipoqueiro. E assim, não sei se vocês sabem, tem o tempo, já estou com um tempo aqui o time to throw, né? Quanto tempo que cada quarterback teve para lançar? O Herbert foi o cara que mais teve tempo nesse final de semana. Em média, 3,62 segundos para lançar, o mais alto. E assim, paciência com o Herbert é infinita, né? Ele, para fazer qualquer coisa, não ganha um jogo, não consegue decidir um jogo de temporada regular e, coitado, não tem wide receiver. O Purdy jogou mal. Desculpa, queria eu ter Keenan Allen e Quentin Johnston pra alongar nosso campo, porque o Johnston é meio bagre, assim, mas mas é um cara que faz Johnston, o mínimo, eu né, abro mão. Mas entre o Johnson e o Bourne, eu não sei quem que vocês escolhem, é uma briga dura? Não, fisicamente o Quentin Johnston pelo menos consegue separar, né? Ele não segura a bola. Ele é um cara que alonga o campo, é um cara que a gente não tem no roster no momento, né? Não tem um cara que alonga esse campo pra gente, que vai jogar essas bolas assim, receber mais... Teve essa jogada do DeMarcus Robinson nesse jogo, mas ele não, costumeiramente, ele não faz isso, né? Nosso time não vem fazendo, né? Eu acho que o Purdy, ele... Por isso que é bom a gente avaliar as coisas pós-jogo mesmo, né? Durante a partida eu fiquei revoltado com esse coroinha safado aí, com aquelas 2 interceptações. Porque ali... e assim, eu acho que o problema maior foi esse mesmo, assim, foram os turnovers dentro do que a gente espera da performance. Mas eu acho que ele fez um bom jogo, de modo geral. As 2 interceptações foram falhas dele, na minha opinião. Até a primeira, o Tom Brady, ele voltou nesse lance umas 3 vezes no jogo, mostrando como o passe no Jennings estava ali, a antecipação estava ali. Ele leu o Jennings, ele já acertou, sei lá, 20 passes iguais para o Jennings em outros jogos, e ele hesitou e quis explorar o Sky Moore. Então, assim, eu acho que foram 2. Eu até revi o jogo hoje também, antes da gente gravar.
foram 2 passes que, em jogo de playoffs, é muito perigoso você lançar 2 interceptações assim. Mas o importante é que no fim do jogo ele foi lá e fez um excelente drive da vitória para o São Francisco. O passe para o CMC foi uma jogada muito boa, onde ele recebeu a pressão, escalou o pocket, na terceira leitura ele achou o McCaffrey na end zone. Então, assim, eu acho que de modo geral foi uma performance positiva. Igual o Pedro falou, o Justin Herbert é um cara que recebe assim um hype muito grande, porque ele realmente tem assim traços do que se espera num QB ideal. O protótipo de protótipo quarterback dele é perfeito, realmente só que não roda, né? Esse é o Herbert hipotético, né? Ele sempre vai ser isso, a não ser que, sei lá, ele caia nas mãos aí de. E não era. E esse ano ele tá nas mãos de um bom técnico, né? O Jim Harbaugh é um cara que. É o segundo ano dele lá já, né? Que tem, assim, consegue trabalhar com quarterbacks, né? Mas a OL deles é foda. É muito foda, não, isso é verdade, eu concordo. Não, aquela estatística dos 3 OLs lá sendo tipo, o pior ou o segundo pior lá, pelo amor de Deus, na PFL. Eu acho que pelo menos uns 4 da nossa OL, se forem lá, assumem a vaga de titular, assim, indiscutível, né? E ninguém aqui morre de amores pela nossa OL. Mas eu queria também passar um paninho no Purdy, posso? Claro, com certeza. Claro, quem nunca errou. Nós aqui somos todos Brock Purdy. As interceptações irritam mesmo, mas eu gostei do jogo. Pelo simples motivo que, assim, foi para as cabeças. Então, você tá com os wide receiver pé de rato, que não consegue separação, contra talvez a melhor defesa da NFL. Ou segunda, terceira, com certeza entre as 3 melhores defesas da NFL. Muito forte. Não dá para ganhar desses caras. E assim, achei que foi uma postura completamente diferente do jogo contra Seattle. Seattle não teve essas interceptações, não teve os erros tanto, e a gente fez 3 pontos. Não saiu do lugar. Exatamente. Então, chegou contra o Eagles e falou assim: ó, aqui nós vamos para as cabeças, vamos arriscar. E quando você arrisca, vai dar merda. Então, deu merda. Mas aquele passe do James, voltando, né, aquele de 30 jardas lá, porra, ele soltou uma bola no meio de 3 caras ali. Podia tranquilamente virar uma interceptação. Se atrasa ali meio segundo ou a bola sai um pouquinho torta, era interceptação como os outros passes foram. Então, se você está trabalhando no fio da navalha, vai dar merda em alguns momentos. Mas em outros momentos vai dar certo. E no final das contas, o time que buscou mais, que arriscou mais, foi o time que conseguiu pontuar. Quando o 49ers virou o jogo, nesse touchdown aí do Purdy, que ele também arriscou, né? Ele escalou o pocket, demorou para. Ele podia muito bem ter se livrado da bola e chutado um field goal ali para virar o jogo, né? E ele não, ele correu o risco ali para tentar o touchdown. A hora que o 49ers virou o jogo, eu tenho certeza que não tinha nenhum torcedor do Eagles que achava que eles iam fazer um touchdown. Porque o Jalen Hurts jogou igual o Purdy jogou contra o Seattle. Não vou cometer erro, não vou correr risco. E também não vou fazer porra nenhuma. Segundo tempo deles, não fizeram nada. Então, eu prefiro cair atirando, né? Então, vão para as cabeças, pode dar merda, mas eu não quero quarterback que tem medo de ganhar o jogo, né? Eu não quero... Porque, assim, tem muito quarterback, muito mesmo, que joga no playoff, e quarterback bom até, não vou ficar nomeando aqui, mas não é nem que some, mas o cara fala assim, eu não quero ser depois a razão na segunda-feira, o cara lançou 3, 4 interceptações tal, e vão ficar o resto da off-season enchendo o meu saco. Se a gente perder, põe a culpa em outro, né? E o Purdy não estava preocupado com isso, ele estava preocupado assim, qual que é a melhor chance da gente ganhar o jogo? Se der merda, a culpa vai ser minha, foda-se, mas eu vou tentar ganhar o jogo. E eu tô lá para ganhar o jogo, eu não tô lá para não passar vergonha, entendeu? E ganhou, né? Ganhou. Foi premiado pela coragem. Tem isso aí que o Alan falou, porque assim, uma coisa é você perder a temporada regular e, sei lá, às vezes você vai perder uma seed, alguma coisa, que foi o nosso caso contra o Seattle. Outra coisa é você lançar 2 interceptações num jogo de wildcard, seu time atrás, e você continuar frio. Porque o pensamento começa a vir na cabeça. Eles amanhã, a única coisa que vão falar em todos os lugares é: eu entreguei o jogo, eu perdi. E ele manteve isso aí, ele manteve a compostura, né? A agressividade. E
E assim, tem quarterbacks, o Alan não falou nomes, eu vou falar, mas o Herbert é um, Lamar é outro, que tipo assim, acontece, vira e mexe, chega nos playoffs, ganha um jogo só e depois não consegue correr atrás, não arrisca. Eu vou te Correr falar atrás ele consegue. A única coisa que ele um faz que é não correr arrisca atrás. e perdeu jogos assim, Aaron Rodgers. Sim. Vários e vários jogos que o Aaron Rodgers não arrisca um passe É. no meio para não ter uma interceptação e aí perdeu. Ninguém fala que o Rodgers é o culpado daquele jogo que o 49ers ganhou na neve. Exatamente. Lá com o bloco Eu lembrei desse jogo. E tem aquela coisa, né, que o Rodgers tinha, que era um cara que cuida muito bem da bola. Todo jogo que a gente assiste, o Aaron Rodgers cuida muito bem da bola. Ele tá mais preocupado com essa fama dele do que necessariamente fazer o melhor possível para ganhar o jogo. Talvez ele tivesse arriscado um passe, tomasse uma interceptação e o time perdesse do mesmo jeito. Mas do jeito que ele fez, ele diminuiu muito a chance. E os números ontem do 49ers, que muito me surpreenderam, inclusive, o 49ers teve o melhor índice de sucesso naquele success rate contra o Eagles na temporada, mesmo com as 2 interceptações, porque estava arriscando em todos os lances. Então, você vê que a gente não bateu em bêbado, né? Muito longe disso. Se esse jogo, que não foi nenhum, né? Foi difícil assistir, né? Foi duro assistir o ataque. Se esse for o melhor success rate, imagina os outros ataques o que fizeram, né? Então, eu achei que foi bom. Nós, torcedores de São Francisco, né? A gente sempre tem que ter em mente talvez o jogo mais importante da história da franquia, a final de conferência da temporada de 81, que aconteceu, todo mundo lembra do The Catch, mas ninguém fala que o Joe Montana teve 3 interceptações naquele jogo. E no final, o importante é que o cara foi lá e fez o último lance da partida, que não foi o último lance da partida, né? Depois a defesa fez um milagre lá para segurar os Cowboys, mas o que importa, cara, é o fim do jogo. Eu acho que a gente tem que avaliar. Eu fiquei muito puto com o Purdy durante a partida, mas acabou, vencemos. Ele foi responsável também pela vitória, por ter conduzido o ataque. E é isso, né? Continuo amando o Brock Purdy. Funciona assim, gente. A gente comentou no outro episódio aqui. Assim, o nosso time, todo mundo já sabe, é destruído por lesões, 1 bilhão de gente faltando, a temporada inteira daquele jeito. Aí o que acontece? Vem jogadores com um pouco menos de qualidade, né, pra jogar e tal. E assim, a gente já falado já. Esses caras, essa galera não tem nada a perder. E o Purdy, ele foi o último draft, né, o último pick do draft, um cara também que ninguém botava muita fé, e daí falavam que ele era carregado por ótimos jogadores. Bicho, tem uma frasezinha do filme do The Replacements, que eu gosto muito no final, tipo assim, cara, os caras não tem nada a perder, vocês não tem nada a perder. Vocês entregam o que tem que entregar, que nem o Alan falou. Arrisca, bicho, arrisca. E tem aquela coisa, a dor cura, as minas curtem as cicatrizes, a glória dura pra sempre. Você perdeu, eles não iam botar a culpa só, tipo, eu perdi. Cara, teve um monte de lesão, eles iam distribuir, ele fala, pô, o Fortnite chegou até mais longe do que se imaginava com esse tanto de lesão, com esse time desse jeito. Então, assim, arrisca. E pra mim, já é a vibe pra esse jogo contra Seattle, tá? Mete o louco, joga pra cima. Se apertar um pouquinho, o Sandarnold vai peidar. Já adiantando aqui. Aquele Super Bowl do Patriots e Falcons, né, o famoso 28-3, Tom Brady lançou para 61 vezes, eu acho, 60 vezes, alguma coisa assim, e mal acertou metade. Então a gente perdeu por 1, perdeu por 1000, vai para cima. E tem um dado aí que eu não sei se vocês viram que saiu, que o Brock Purdy agora, em pós-temporada, é o quarterback com mais drives da vitória, contando quarto e overtime, superando o Joe Montana e Steve Young. Então, assim, é justamente isso que a gente tá falando. O último drive dele, ele fez o que precisou, ganhou, e é isso. Já dá para esquecer as 2 interceptações dele. E agora vamos também acho que é importante, não podemos deixar de falar, tivemos uma baixa absurda, né? George Kittle sofreu uma lesão no segundo quarto do jogo, já foi confirmado minutos depois que tinha sido uma lesão de tendão de Aquiles, e é isso, né? Perdemos o nosso Coringa talvez para a próxima temporada ainda, né? Não sabemos. Mas fala aí, Matheus, o que você
as suas percepções aí sobre esse lance do Kittle. Assim, Coringa em todos os sentidos, né? Porque ele é OL, ele é tight end, ele é wide receiver, ele só não é quarterback E nesse ataque. ele é o Joker, né? Ele tem uma tatuagem do Joker também. Exatamente. E assim, eu não sei se vocês vão lembrar, mas pra mim ficou muito claro a hora que ele recebe a bola, né? Que ele recebe o contato e pega a bola e ele cai no chão. Eu falei, pronto, morreu. Aquiles. É porque ele já cai levando a mão imediatamente no calcanhar, né? Ali na região do tornozelo. Aí você fala assim, ai, cara. E lascou. a gente, assim, tem estatísticas a temporada inteira mostrando tanto que o ataque produz mais, tanto no jogo corrido quanto no passe, quando o Kittle tá em campo. A qualidade da proteção ao passe, a qualidade da proteção na corrida aumenta, assim, vertiginosamente com o Kittle em campo. Então, não tem como falar que ele não vai fazer falta. Mas esse ano a gente tá levando tipo, aos extremos o next man up, né? Cada hora que sai um, entra um outro e substitui. Não sei como que se faz isso com uma peça tão crucial quanto o Kittle, mas vai ser muito importante o Shanahan descobrir como que ele vai substituir o Kittle nesse jogo contra Seattle agora. A gente já sabe, pô. Essa o Alan tem a resposta, Alan. Essa eu sei que você tem a resposta. Eu tava preocupado com o Kittle mesmo, eu entrei meio em depresinho, mas aí eu vi o grande e inigualável David Lomba postar que desde que o Purdy voltou, a gente só perdeu um jogo, que foi exatamente o jogo que o Jake não recebeu nenhum alvo. Então, eu acho que é o cara, é o talismã. Não sei quem era do futebol antigamente, mas lembra do Tupanzinho, do Corinthians? Primeiro brasileiro do Corinthians. Inclusive, aquele time do Corinthians não tinha por que ser campeão, né? Puta, time capenga, tal, o Tupanzinho entrava no segundo tempo e o time ganhava espírita. E é muito a cara do 49ers aquilo lá, né? Inclusive o Mac Jones lembra o Neto, assim, aquela barriguinha. De repente é isso que a gente precisa, vai ganhar desse jeito estranho mesmo. E eu até acho, né, agora é fácil olhar, né, a gente fica buscando, tentando racionalizar, mas parando para pensar, eu acho que o Kittle, depois que ele machucou de novo, né, lá aquele jogo contra o Colts, eu acho que ele estava atrapalhando um pouco o ataque do 49ers. O jogo contra Seattle, que ele voltou, o ataque foi muito mal, né? E contra o Eagles agora também estava indo mal. E depois que ele saiu, deu uma melhoradinha. É verdade. Então eu acho que talvez, assim, ninguém é maluco de achar que o time fica melhor sem o Kittle. Mas talvez sem o Kittle no estado que ele estava, talvez no curto prazo fique melhor. Lógico que a gente esperava que com o tempo ele ia, né, ficando mais saudável. Aconteceu exatamente o contrário. Mas de repente o Jake Tonge de 100% é melhor do que o Kittle a 30%, que era mais ou menos como ele estava. Eu quero aproveitar 3 pontinhos aqui. Desculpa, Pedro, eu quero aproveitar. Primeiro, deu para ver, depois da lesão, eu voltei também a reassistir o jogo, aquele primeiro lance do DeMarcus Robinson, quando ele recebe, o Kittle tenta acompanhar a jogada, dá para ver que ele não tá bem ali já, correndo meio capenga, sabe? Parece o Kittle de antes. E daí a lesão veio e, né, só mostrou. Então, assim, segundo ponto. Para quem está perguntando, o protocolo, geralmente tem vários protocolos, tá? Mas o protocolo para recuperação de Aquiles é de 9 a 12 meses. Então, está aqui 12 meses, a gente só tem ele para um final de playoffs na próxima temporada. Então, assim, fica difícil, tá? E outra coisa, falando a questão do Kittle no nosso jogo, quando ele saiu, um cara que eu quero destacar aqui, que eu acho que faz diferença nesse ataque, quando a bola chega na mão dele, é o Juice, cara. Demais, ele fez ótimas recepções ontem para dar um alívio pro nosso ataque em momentos chaves ali. E é um cara que, tipo assim, ele também é um jack of all trades ali, né? Que o cara faz praticamente tudo. Então, a gente consegue utilizar ele melhor se talvez agora, sem o Kittle, né? Utilizar melhor o Juice ali, cara. Foram 4 ou 5 recepções no segundo tempo do jogo. Então, assim, ele apareceu mesmo. E outra coisa, a gente ganhou de Seattle sem o Kittle e com o TD do Tondes, né? Então... Ganhamos só pra dos pontuar Rams aqui, também. ó, os números do Juice mesmo foram 4 recepções em 4 alvos, 49 jardas. O Alan falou, né? A gente não é que a gente tá falando que o time é melhor sem o Kittle, lógico que não, né? Mas ele machucado.
E a ESPN aqui do Brasil, durante o jogo, ela mostrou alguns dados, né? E acho que a única coisa que piorou com o Kittle em campo foi o número de interceptações, mas de resto, sem o Kittle, tudo melhorou. Não, desculpa, eu falei errado, né? Sem o Kittle, aumentou o número de interceptações, mas o resto, número de jardas por jogada e tal, melhorou. E às vezes é isso, né? Porque a gente depende muito, ou tenta depender muito dele, porque ele é um jogador excepcional, e ele não estando 100%, ele não consegue entregar, né? A gente passou por isso em 2021, né, nos playoffs, a gente chegou na final de conferência contra o Rams, e o Trent Williams jogou completamente sem condições, né? Totalmente sem condições. E ele deu entrevista depois falando que ele meio que se arrependeu. Ele falou, olha, provavelmente se eu tivesse jogado o McKivitz, que na época era o reserva, né, que ainda era bem pior do que ele é hoje, mas ainda assim, ele falou, acho que a gente teria tido mais chance de ganhar, porque ele estava muito sem condições. E a gente chegou numa 2-1 no momento chave do jogo lá, correu, perdeu jardas, da 3-2 a gente correu e não conseguiu nada, e talvez tivesse um left tackle ali saudável, mesmo que fosse meia boca, para conseguir uma jarda dava, né? Então, às vezes a gente quer forçar muito o cara que é bom, mas se fisicamente o cara não está em condições, aquele diferencial que ele consegue trazer some, né? E teria sido um Super Bowl onde o Mahomes não era o adversário. E falando em Trent Williams, ele também jogou no sacrifício ontem, novamente. Ele disse que ia do jeito que dava e depois do jogo falou que também ficou sentido. Vamos ver se essa semana não... E foi visível, né? Ele cedeu acho que 5 pressões. Foram 6 pressões. Ele foi o que mais cedeu pressões no jogo dos jogadores da OL de São Francisco. Mas assim, até pra gente encaminhar, nós não podemos deixar de destacar a jogada da partida, né? Calma aí, André. Deixa eu puxar essa aí, porque o diretor aqui falou no ponto, tá? Um diretor aqui já mandou mensagem. E assim, teve um jogador nessa partida, um quarterback, com o rating perfeito, 158.3. Touchdown em todos os lançamentos que ele fez. Em pós-temporada, não foi nem só nesse jogo. Em pós-temporada, 2 touchdowns, inclusive um no Super Bowl. O mesmo tanto de touchdowns que o Justin Herbert na pós-temporada. E esse jogador, ele quer ouvir um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas do nosso cara amigo Glaucio. Glaucio, o que você tem para falar do nosso amigo Jawan Jennings? Ele é péssimo correndo rota, mas o cara é clutch. Vou falar o quê? O cara fez o que tinha que fazer e fez uma puta de uma jogada. O cara fez Cara, assim, só pra quem não sabe, tem um negócio legal dele. O Jennings era quarterback saindo do high school, né? E ele saiu melhor ranqueado que o Burrow, o Lamar Jackson e o Sam Darnold do high school pro college. Melhor ranqueado como QB. E o passe dele foi fenomenal. Porque, cara, fazendo o movimento pra fora, ali pra direita, o dele na cara dele, ele tomou uma puta de uma pancada. Ele tomou a falta. Se não fosse TD, foi falta de roughing the passer, né? E foi um puta de um passe. Teve o CMC faz um pequeno ajuste ali na recepção, mas, cara, com o vento que tava, absurdo. Desculpa, James. Desculpa. Tá? Sensacional, né? Acho que foi a jogada da partida, na minha opinião. Não sei se vocês acham. A jogada que é a cara do 49ers, né? Que é um time errado. O wide receiver é o melhor passador, o running back e o fullback são os melhores recebedores. Tá todo mundo na posição errada nessa o time ao contrário, né? E quase que o Purdy ficou meio perdido na jogada também, né? Nossa, dá até uma vergonha alheia olhava, tentando bloquear. Nossa! E assim, eu acho que tem um negócio, um lance que passa despercebido dessa jogada, mas eu reparei hoje de tarde. Inclusive eu vi pessoas falando disso e fui procurar o lance. Essa jogada, né, tem muita gente que fala, o Shanahan faz uma jogada e depois no próximo quarto ele faz uma jogada igual, só que a jogada é diferente. E aí eu não sei se vocês lembram, o Sky Moore ele faz um jet sweep no primeiro tempo, né, e tem um ganho de jardas lá correndo, acho que foram 3 jardas. Foi 2 jogadas antes, Pedro. Acho que foram 2, sim. Então o que acontece nessa jogada? Ele faz um motion e volta num jet sweep, a defesa inteira olha para o Sky Moore
e o McCaffrey faz uma fake run, né? E aí, tipo, ninguém marca o McCaffrey porque todo mundo vê que a bola tá com ele. Logo depois é a mesma jogada, só que a diferença dessa jogada é ele faz o motion Sky Moore, ele faz o jet sweep, puxa a defesa porque ele tá com a bola, o McCaffrey corre para baixo numa, entre aspas, fake run, só que o Sky Moore ele joga a bola para trás pro Jauan Jennings, e daí que sai a jogada. Então, assim, a defesa do Eagles tinha acabado de ver e falou assim, isso aí é um jet sweep do Sky Moore. A defesa inteira fica vendida. Você vê que o McCaffrey recebe esse passe aí, e assim, não tem ninguém perto dele, né? Tem um cara que atrasado chega lá, mas o McCaffrey precisa pular para pegar a bola, porque assim, a gente brincou, mas o passe não foi 100% perfeito. Para um wide receiver foi excelente, né? Mas ele pula para pegar a bola e sai rolando para a end zone e não tem ninguém perto. E essa é a mesma jogada que a gente rodou em 2019 contra o New Orleans. É a mesma jogada. É o passe do Emmanuel Sanders pro Mostert. Era o Mostert. Eu acho que o jet sweep era do Deebo Samuel. Isso. Maravilhoso, cara. Então, assim, com essa jogada da partida, a gente encerra o nosso bloco sobre o ataque. Agora vamos falar de quem realmente importou nesse jogo. Vamos falar da defesa dos 49ers. André, eu só quero... Antes da gente falar da defesa, eu só quero falar uma coisinha rápida do Special Teams, tá? Obrigado, Sky Moore. Agora fala eu posso depois, te odiar novamente. A gente não vai falar muita coisa do Special Teams, não. Eu só quero dizer que esse filho da puta, eu posso voltar a odiar ele. Porque você é um arrombado. Tá? Eu sei que você vai ver esse programa. Eu sei que você vai ver. Você é um cocô. E o Pinheiro também ele errou um extra point, né, pra falar disso, Sim. Mas não fez diferença nenhuma. Mas o pior ontem do Special Teams foi o Mostert, né? Apesar do vento lá, mas foram dois punts lá que... Jesus amado, né? Horríveis. A bola saiu antes da linha de 30, horroroso. Foi um jogo maluco, né, de Special Teams. Sim. Enfim. Assim, por mais que o Pinheiro tenha errado o extra point, teve um lance na ESPN que eles filmaram exatamente o Y tremia, aí pouco tempo depois ele foi para um field goal de, sei lá, 30 e tantas jardas, e ele põe no meio como se tivesse, assim, no estádio fechado. E o extra point que ele errou também, meio que tipo... não. Ali não faria diferença nenhuma. Se o kicker deles não erra o extra point, teria dado muita merda. Se a gente fosse para 2 pontos, talvez fizesse diferença, né? Mas vou lançar brabo aí, se tivesse ido pra prorrogação, o 49ers teria vencido também. Eles estavam. Eu vou só queria falar do copo meio cheio do Sky Moore, que o Glaucio tá alterado aí. Tô puto, velho. O Glaucio é hater do Sky Moore. O Glaucio é hater. Com razão, eu acho que deu muita razão pra ele. Eu só queria mostrar o lado positivo. É o seguinte, Glaucio, todo mundo sabe que ele vai fazer merda, entendeu? Então, ele gastou a merda agora para não fazer na próxima. Então, tem que fazer a merda no jogo que tem gordura. Então, foi agora que ele fez a merda, gastou já a merda dele, né? Daqui para frente ele volta. Mas tem mais uns 2 jogos sem merda dele. Amém. É isso. Mas, falando da defesa do San Francisco 49ers, eu não sei vocês, mas eu não esperava nada dessa defesa. Mesmo o ataque dos Eagles sendo um ataque ruim, né? Podemos dizer isso. É o questionável, pelo menos, durante toda a temporada regular. A nossa assim, ruim de também... produção, né, André? Porque de talento o ataque é recheado. As peças estavam todas lá, basicamente, né? Tava todo mundo... Eles tiveram ali a ausência do Lenny Johnson e... sei lá, um ou outro pé de rato aí que ganhou o Super Bowl ano passado, mas as estrelas estavam todas lá. E saudáveis. Mas vamos lá. Pedro, destaca aí o que chamou mais a sua atenção em relação à defesa dos 49ers. Além de linebackers não importarem. Vocês são malucos. Então, né? Sai um programa, vocês falam um monte de bosta. Pelo amor de Deus. A primeira coisa, assim, né? A gente ficou a temporada inteira, todo jogo, a gente falava, não dá para depender dessa defesa, ela é ruim mesmo, tá sem o Nick Bosa, sem o Fred Warner, então o ataque tem que fazer. E assim, foi o contrário. Simplesmente decidiram que o ataque não vai fazer nada e a defesa vai carregar o jogo, tá sendo assim. E o que eu, assim, uma coisa, né, fazendo meio que uma análise desse jogo, eu gostei.
agora que acabou, claro, né? Eu gostei desse jogo ter sido assim, porque mostra para esse time, porque entra na cabeça desse time que a gente teve um jogo muito parecido com o Seattle, né, na semana 18, que não produzimos no ataque, a defesa segurou o que Sim, precisou. foi muito parecido mesmo. E o ataque não fez, e teve o mesmo jogo agora, muito parecido, né? E aí o ataque fez. Então, assim, Dessa pra vez teve uma agora, diferença, Pedro. Revendo o jogo, como a defesa, apesar do Saquon Barkley ter tido mais 100 jardas, mas acho que isso foi mais no primeiro tempo, assim. No segundo tempo, cara, ele não correu com a bola, não. e ele machucou no meio também, né? Mas Não, mas também antes dele Seattle. machucar, a defesa já estava muito bem defendendo contra o jogo corrido. Muito bem para padrões da defesa do São Francisco, né? Mas eu achei que isso foi. Eu concordo contigo, concordo com o que você falou. Mas quando a gente pega o jogo de Seattle, André, eles também tiveram muitas jardas para fazer só 13 pontos. Sim, Né? sem dúvida. Só jardas corridas eles tiveram mais de 200 Não, eles correram 1 jardas, milhão de jardas corridas. Não, Por isso, tiveram é isso que eu perto estou dos destacando, 200. né? Ontem, a gente gravando na segunda, contra o Eagles, defenderam melhor contra o jogo corrido. Ah, sim, entendi. Então, assim, eu fico animado porque esse time agora tava numa bad vibe aí, perdeu e, né, não somos seed 1. Agora é o jogo a entrevista do Jawan Jennings depois do jogo, não sei se vocês viram. O pessoal falando com ele que ele ia pegar Seattle e ele falou assim, é esse que a gente quer. I can't wait. Ele podia lembrar Alan, do que o Shanahan falava, o Sherman falava sobre o trash talk, cara. Guarda pra depois do jogo. Não, foi cagada. Ainda mais que o Jennings não vai se garantir, né? Não, também é isso, né? Esse é o negócio. Mas se você faz trash talk, você tem que se garantir. Alan, diz pra gente aí. A gente pode dizer que o poder da amizade é mais importante do que ter um pass rush de elite? Tem que confiar no Careca, né? O Careca é iluminado. O Super Bowl são os amigos que a gente fez pelo caminho, gente. O Careca é muito iluminado, que a gente já é o quinto jogo que a defesa faz decide, né? Fecha o jogo pra gente. Nenhum deles a defesa foi bem, mas ganhou o jogo, né? Eu espero muito que o time não pense igual o Pedro falou aí, né? Porque se começar a se animar, a gente não é tão ruim e tal, é aí que vai dar merda. É ruim. A defesa é ruim pra caralho. Aceita a própria ruindade, né? Não pode se enganar, porque assim, eu acompanhei, o Glaucio sabe lá no No Flags, tem bastante gente, né, de times diferentes, e eu tenho um grupo de fantasy que tem torcedores de outros times também, e o que eu mais vi essa temporada era o time. Os amigos meus do Packers falaram para mim, a defesa tá voando, o ataque é que tá ruim. Todo mundo que jogava contra o Eagles achava que a defesa estava voando, mas o ataque estava uma merda, porque a defesa do Eagles anulava todos os ataques, só que o ataque era uma merda. Contra todo mundo, o Chargers foi assim, contra o Cowboys foi assim, contra o Packers foi assim. Então, assim, não vamos se iludir que a defesa foi bem. Não foi, os caras são ruins. Eu não sei explicar o que aconteceu, né? Saíram de um ataque que não era bom, mas era um ataque ok, né? Funcional, complementava bem o time, para um ataque que não consegue fazer bosta nenhuma. Quando acerta o passe, o A.J. Brown dropa. Quando tá livre, o cara erra o passe. É bizarro, assim. Nada funciona naquele ataque. A ponto de pegarem uma das defesas que, uma das piores defesas da NFL por muito, assim, né? Não tem nenhuma defesa no playoff que se compara ao nível à falta de nível do 49ers. Nem assim os caras não conseguem fazer nada, né? Então, eu acho que a gente vive, o Sala já falou isso várias vezes, né? A gente vive de tentar não tomar big play, né? Para não tomar touchdown rápido, na esperança que o ataque faça alguma cagada, e o Eagles fez um monte, ou né, segurar na end zone, na red zone lá, né? E assim, teve várias vezes que o Eagles foi para a quarta descida, que eu dei graças a Deus. Eu falei, porra, é o que nós precisamos, porque a chance deles fazerem uma merda é a gente recuperar a bola, né? Se eles começarem a meter feed goal, chega uma hora que o ataque não busca, né? No primeiro tempo estava bem mais difícil a situação. Então, Seattle, acho que foi um pouco disso também, né? Eles foram meio golosos, arriscaram quarta descida e tal, e pareceu que o jogo ficou mais apertado do que foi, mas assim, eu fiquei com a nítida impressão que lá pro meio do segundo quarto, o Seattle falou, esse jogo tá garantido, é só a gente não fazer merda. Então eles pararam de arriscar e tal.
Eu acho que se eles precisassem ter feito 24, 25 pontos lá, eles teriam feito, né? Ou a não ser que desse alguma cagada muito grande. Então eu não estou com essa confiança de que a defesa consegue parar a Seattle desse jeito. Eu estou mais na linha de que o Darnold tem que estar naqueles dias que ele só faz merda, né? Se for um jogo normal, eu não acho que a gente segura eles para 15, 16 pontos. Eu acho que aí o ataque vai ter que estar endiabrado. Dito isso, se chegar no final e a gente depender de uma jogada, o Careca dá um jeito. Ele busca lá a chamada qualquer maluca, alguém, toda hora, e assim, já cada vez é um jogador diferente, né? A gente já viu o Stout fazer jogada, a gente já viu o Alfred Collins fazer jogada, Bryce Huff, agora a gente viu o Kendricks. Então, assim, alguém vai buscar uma jogada que não existe. Mesmo nesse jogo contra o Eagles, né? Antes da quarta descida, teve um sec no Jalen Hurts ali, do Keon White, que se ele escapa, provavelmente ele ia pro touchdown, ou pelo menos ele ia ficar ali na jarda 10, alguma coisa assim, né? Então, ele pegou ali no calcanhar, e é uma típica jogada que a gente já cansou de ver o 49ers tomar, né? Tá tudo certo, o quarterback escapa e mete 20 jardas na gente, e em todos os outros anos seria touchdown. E esse, por algum motivo, sempre tem uma mão ali, né, para salvar, para forçar um fumble. E eu tô acreditando nisso, no milagre. Porque e por isso talento, prova, não dá. Isso prova também que o John Lynch tá sempre certo, que o White é elite. E botou o Hosmer no bolso com a trade do Jalen Phillips. É isso. Não, eu achei a troca muito boa. Não, tá bem, tô brincando. Eu tô brincando porque é uma troca complementar ali. Um jogador de sétimo round, né? É que o Alan não conhece esses dois irmãos aqui que são hater de carteirinha do John Lynch. Não, eu não preciso hatear, mano. Eu só preciso deixar ele trabalhar e mostrar pra todo mundo que ele é ruim. Na verdade, eu tô brincando. Depois do. Acho que a melhor coisa desse jogo foi a live do David Lombardi, que é um setorista dos 49ers, pós-jogo, onde ele mandou várias pedradas assim, sensacionais. André, eu tenho. Mas sério mesmo? Vocês não gostam do John Lynch? Nossa, Alan, eu acho eu gosto. Eu não consigo imaginar por que alguém não gosta do John Lynch. Eu queria saber. Não, assim, como pessoa, ele é legal demais. Não, como profissionalmente. Profissionalmente, eu acho que ele deixa muito a desejar. Muito Mas mesmo, em que véio. parte? Porque o elenco é bom pra caralho. Essa conversa aqui é pra 3 dias, Alan. Exatamente. Se você quiser aqui, ó, você é o nosso convidado. Nós estamos no grupo conversando tem uns 5 anos já e nunca chega num consenso. Não, mas é que eu não vou entrar nos detalhes, assim, é só o meu racional, assim, chega uma hora que você tem que fazer uma análise superficial, né? O objetivo do General Manager é ter um bom roster. O roster do 49 nos últimos 5 anos é um dos 5 melhores da liga. Em 2023, a gente era. 2024, Las Vegas projetava a gente como favorito em todos os jogos. Isso ano passado, em todos os jogos. Então os caras pegaram, um cara sem experiência de general manager, pegaram um time que era 2-14, que era piada da liga, não tinha 3 caras para aproveitar, não tinha mais ninguém lá. Do zero, em 3 anos o time estava no Super Bowl. E de lá para cá o elenco continua forte. Se ele deu sorte, caguei, entendeu? Não interessa. O fato é que o time é forte. Eu não consigo entender por que alguém vai falar que o trabalho dele não é bom. Obrigado, Se o trabalho dele é montar o roster. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter que te convidar para um episódio na pós-temporada pra gente falar sobre o Lynch. Mas assim, para mim o mérito dele na construção desse elenco tá atrelado ao Kyle Shanahan. Sem o Shanahan, esse cara não tinha chegado nenhum. Fora que, aonde ele mais precisava ser certeiro e assim cirúrgico, ele errou feio, que eu nem vou colocar assim, que eu vou colocar na mesa, que é o Trey Lance. É isso. Ele só mas aí quando dá certo, a culpa o mérito é do Shanahan, quando dá errado, a culpa é dele? Não, a culpa sempre é dos dois. A culpa sempre é dos dois. Mas assim, eu acho... resumindo, né, do Lynch, eles correm muito mais riscos do que eu gostaria, mas me lembra um pouco o Purdy, que a gente acabou de falar desse jogo. Ele vai para as cabeças, dá umas merda violenta. Eu jamais teria feito a troca do Trey Lance. Não tô nem falando do pique, eu tô falando da troca. Eu jamais teria feito aquela troca. Se era para draftar o Trey Lance, né? Se fosse para draftar o Justin Fields, eu consigo entender, mas para draftar o Trey Lance, eu jamais teria feito. E ao mesmo tempo, os caras acertam um Fred Warner no 3º round, um George Kittle no 5º round. E aí você fala assim, o cara é da sorte? Talvez, mas, melhor...
como já diz o ditado, né? Melhor sorte do que competência. No caso eu concordo com você, é muito mais sorte do que competência. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto aí, viu, Glaucio? Sim, nós vamos fazer um episódio disso. Vamos, e o Alan já está convidado para ser o advogado de defesa. Mas é bom, tá? É uma discussão antigaça já, nossa, é muito bom. A gente vai fazer. André, antes toda a gente fechar a defesa, tem algumas coisas que eu queria... Tem alguns baits que eu gostaria de soltar. O primeiro essa defesa pra mim tá fazendo lobby pro Salé. Não tem explicação do nada os caras aparecerem e quererem jogar. Eles querem arrumar um emprego pra ele como head coach. A outra coisa que eu queria falar foi um comentário que rolou durante o jogo, que assim, eu tive essa sensação também. Eu preferia quando a nossa DL pressionava com 2 jogadores do que com 4, porque a gente sabe que com 2, com 4 ou com 5 a gente não vai ter pressão. Então pelo menos esses caras marcam ali a box, sei lá, tentam parar uma corrida, porque a defesa não faz nada. O jogo do Bears, né? Dropar 7 na cobertura na jogada final lá. Porque assim... assustador, e eu tô 100% com o Alan. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, e eu acho que o Salé tem o pé no chão pra olhar e falar assim, cara, a gente não pode esperar que essa defesa vai fazer mais do que o basal. Se a gente precisar de meio centímetro a mais do que o basal, essa defesa não entrega. Mas assim, tirando isso, muito mérito. Vou segurar essa pro preview, porque eu quero falar só uma coisa pra gente fechar da defesa, rapidinho, só pra gente dar os louros pros nossos calouros, tá? Eu acho que a gente tá com uma safra dos 2 últimos anos aí bem decente de draft, assim, sabe? Especialmente secundária, né? O Seagull, o Stout, o Renard Green, CJ West. Só se livrar do Adam Peters. Se livrou do Adam Peters. Tinha essa lenda também, né? Que o pique bom era do Adam Peters e o ruim era do John Lynch, né? Então, assim, eu acho que vale ressaltar esse ponto que a gente... precisou e, assim, o mínimo, pelo menos, o básico do jogo eles entregaram. Então, dá os louros a eles também. Eu acho que, assim, essa defesa... Até o Alan e o Matheus falaram aí, a questão que eu falei é justamente do ataque ter uma positividade maior, porque a defesa vai conseguir fazer o mínimo, né? Tá fazendo o mínimo dela aí. O 13 pontos de Seattle é meio mentiroso. Igual o Eagles também não fez mais ponto porque não quis, porque inventou e quis inventar a roda, né? Mas as 2 interceptações resultaram em 3 pontos. Né? Então, assim, não sei, igual o Alan falou também, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. E assim, né? O Glaucio ficou revoltado que eu falei no último episódio. Gente, linebacker, você tem o Fred Warner, é ótimo. Nossa, tem que ter ele, se ele puder voltar saudável, é isso. Agora, a gente ficaram num chororô, porque a gente tá sem o Bethune e o de Winters. Quem que é Bethune e de Winters? Quando você já tá no terrão e tá dando ruim, às vezes é melhor você pegar outro terrão. De ruim pra ruim, às vezes melhora. E assim, posso entrar nessa briga aí também? Pode, entra aí. Eu defendo isso, Pedro, há 1000 anos já. Não sei se o Glaucio vai lembrar, mas no Novo Flags, de uns 5 anos atrás, eu tenho um debate meu disso. Para mim, linebacker é igual tight end. Toma aí, Glaucio. Se o cara for extra classe, tipo Kittle, tipo Gronk, tipo Fred Warner, tipo... quem mais tem? Bob Wagner. Bob Wagner. Esses caras, assim... que, porra, tem 3, 4 na liga por geração, tem poucos caras que são tão valiosos quanto esses caras nessas posições. Você baixou da elite, a diferença do top pro mais ou menos não faz tanta diferença, entendeu? Eu prefiro ter um cara, sei lá, um wide receiver bom do que um linebacker bom, se for para ser só bom, entendeu? Dito isso, eu acho que talvez a gente esteja vendo com o linebacker ter uma chance razoável o que a gente falou agora do Kittle com o Tonjes, porque o Bethune estava jogando machucado. Né? Ele acabou se machucando de novo e saiu. Eu acho que esses últimos 2, 3 jogos que ele estava jogando machucado, e o De Winter está jogando machucado, sei lá, meia temporada já, ele não está rendendo, entendeu? Assim, o Eric Kendricks é um cara ok,
É um linebacker ok. Tem muita longe de fazer experiência. diferença. Tem Ok. experiência, né? E assim, entre o Eric Kendricks 100% e totalmente descansado, o cara não jogou esse ano, o cara tá zerado, tá sem dor. Esse é o único cara da NFL que tá sem dor. Ele. E o Betune quebrado, porra, não tem nem dúvida pra mim, entendeu? Porque o Betune não faz a diferença. Você fala assim, o Fred Warner meia bomba ou o Eric Kendricks? Porra, aí é outra história. Porque você tá falando do Fred Warner, que mesmo meia bomba é um outro nível. Agora, o Betune, assim, pra mim eu coloco todos eles numa mesma linha. Quem tá mais saudável aqui? É você. Então vai você. Inclusive eu ponho fé no Kaiser White aí que eles pegaram, porque é outro cara que tá zeradaço. E o cara vai estar com gás. E aí você vai falar, pô, o Kaiser White e o The Winters. Pra mim, sem ter visto jogar, acredito que o Kaiser White vai jogar melhor. Só por estar saudável. Porque o The Winters também não é nada demais, entendeu? É bonzinho. Um destaque positivo pro Garrett Wallow, né? Que vinha fazendo algumas cagadas aí nos jogos anteriores, Special Teams e tudo, mas Jogou bem. jogou muito bem, assim. Jogou muito bem, né, para padrões da porque você defesa do São esperava, Francisco Não 49ers, espera nada, 2025, qualquer coisa né? é. Qualquer coisa história. séria, exatamente. Mas são 4 semanas que ele tá no time, né? Se eu não me engano, são 4 semanas. Também, é um cara que tá nessa aí. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, e aí até eu fechando aqui, né, pra gente avançar para o preview, eu acho que essa defesa, isso realmente é mérito do Saleh, eles têm conseguido fazer jogadas mesmo sem pressão nenhuma, né? Eles basicamente tiveram, assim, incomodaram muito pouco de Jalen Hurts. De novo, o ataque dos Eagles não é um bom ataque, mas essa defesa também tomou sufoco de todo mundo, assim, nessa reta final, né? Depois que perdeu o Fred Warner, depois que perdeu o Michael Williams, tava triste, né? E num jogo de playoffs, quando o meu medo nessa partida era ser a defesa contra os Bears, que não segura nada, que tomou 40 e tanto, tomou 30 e cacetada pontos. Eu tava com muito medo disso, né? E porque o ataque dos Bears não é também assim o ataque dos Rams. E eles fizeram o que fizeram. Então, parabéns aí para o nosso querido Robert Saleh. Provavelmente vai assumir alguma posição aí como head coach. Tomara que não, tomara que ele mande muito mal nas entrevistas dele. Estou torcendo muito por isso. E para que ele continue aí em São Francisco. Mas é isso. Vamos agora falar do preview do nosso próximo jogo, que é somente 49ers e Seahawks valendo o divisional da NFL. Bom, então é isso. Vamos falar do nosso próximo adversário, que é apenas Seattle Seahawks no divisional da NFL. Eu achei que era Tom Bense, não é não, André? Que é o nosso próximo adversário, que define o nosso destino, não é a Tom Bense, não? Pagar com Tom Bense, rapaz. O nosso próximo jogo, nós estamos gravando na segunda-feira, já está definido que vai ser no sábado, e já tem uma polêmica grande aí em cima disso aí. Mas não sabemos ainda, até o momento da gravação, se vai ser na primeira faixa ou na segunda faixa de horário, que seria basicamente ou 6h30 da tarde ou então às 22h30. Já tem polêmica porque a NFL foi sacana, né, com o São Francisco. Pegou o time aí uma semana curta, um dia a menos de descanso, e Rams e Bears, que jogaram no sábado, vão jogar no domingo, né? Eu acho que a gente já pode começar a falar disso aí nesse jogo. Já tem uma polêmica de saída e vamos jogar contra Seattle, que estava em bye, então um time que teve um descanso bastante extenso. Eagles veio de bye também, mas que venha Seattle. Eu brinquei um fazer, pouco. bicho. Eu brinquei um pouco, né, semana passada, falando que time que fica de bye chega desligado para os playoffs. Todo mundo lá do Eagles falando que queria pegar o 49ers. Assim, não me apego muito a isso, não. Acho que bye é bom, sim. Mas um dia eu acho que não vai fazer tanta diferença nessa altura do campeonato, não. É claro, seria melhor jogar no domingo, um dia a mais? Seria.
Mas Seattle já tá descansado aí. Vai ficar Eu 2 vi, semanas eu vi um recuperando. comentário do Tony Dungy, né, ex-head coach, ele chamou a atenção para isso. Mas também, sinceramente, a gente vai ter um dia a mais de descanso antes da final de Eu acho que conferência. o dia a mais pra gente faria uma diferença boa, porque você tá Também com o acho. Trent Williams meia bomba, né? Então O é um dia a mais Pearson, de recuperação. De repente o Pearson consegue voltar, acho difícil, não tá nem treinando, mas nunca se sabe. É, sei lá, até o Fred Warner, né? Tá aí, de repente volta. Qualquer dia que você ganha é uma chance a mais, né? Sobre a história da gente jogar no sábado e não no domingo, não é nem perseguição contra a gente, é só que a NFL é burra mesmo. Eles fazem isso todo ano, né? Todo ano o time que tá de bye joga no sábado. Inclusive o ano retrasado, quando o 49ers era o seed 1, né? A gente pegou o Green Bay Packers, foi a mesma coisa. Eles jogaram É. contra o Cowboys no domingo à noite e sim, depois jogaram contra a gente no verdade. sábado, né? E no ano 2021 foi o contrário. A gente jogou contra o Cowboys no domingo e teve que jogar contra o Packers lá no Lambeau Field no sábado também. Então, assim, sempre acontece. Eu acho uma burrice, porque eles têm essa regrinha, e aí se dá a cagada de um seed menor ganhar, aí o seed menor tem que jogar com menos tempo. E é o que tem acontecido quase todo ano, né? Então eles podiam flexibilizar e falar: ó, se por acaso tiver algum time que dá para encaixar ali, se for melhor que jogar no domingo, a gente joga. Mas eles não querem abrir essa brecha exatamente para não poderem falar: mas pro fulano você fez, pra gente você não fez. Então a regra é a mesma para todo mundo e é uma regra que às vezes é ruim para o espetáculo, né? Dessa vez é ruim para a gente. Paciência. Mas eu sou Sem da seguinte dúvida. opinião. Para a situação que o nosso time tá hoje, o que é um peido para quem tá cagado? Então vai, bicho, toca o barco e vamos jogar. Né? Não tem muito o que fazer. Não, os caras já botam a gente pra jogar na divisão mais competitiva da liga há anos. Nem pra gente jogar numa NFC South, que não tem um adversário decente. Isso aí, um dia a mais, um dia a menos, pouco importa. E também só falta o Purdy e o McCaffrey machucar, né? O resto, qualquer um aí que perder não faz falta. Cara, o que essas linhas eletromagnéticas do campo do Levi's está fazendo é brincadeira. O lado bom é que só atrapalha na questão física, né? Porque a questão de preparação, como eles acabaram de jogar com o Seattle, então não tem nem muito. Os técnicos já têm na cabeça o que eles querem fazer. Tá? Não vai Vou perder tentar. tempo com isso. E é até bom pro nosso ataque, porque os caras nem viram que a gente programou pro jogo, né? Não viram. E assim, vou tentar dar uma de Lombardi aqui, puxar uma mística aí para tentar dar uma animada. Mas assim, a gente perdeu para Seattle, né, semana passada. O jogo deles, provavelmente o plano de jogo, não sei se eles vão pensar em fazer alguma coisa diferente, porque o plano de jogo deles deu certo e o nosso deu errado. Então, assim, quem tem aquele lance, né? Time que tá ganhando não se mexe, não sei se eles vão mexer. Talvez prepare uma trick play, alguma coisa assim. Mas a gente, o Shanahan lá, o Saleh, eles vão ter a vantagem de mudar as coisas, sabendo mais ou menos o que Seattle vai tentar. Que, na minha opinião, vai ser tentar não forçar o Sam Darnold, né? Fazer o Sam Darnold fazer milagre. Botar na mão do jogo corrido deles, que funcionou contra a gente. E a defesa deles vai amassar o nosso ataque, como esperado. E aí é torcer para a nossa defesa causar um apavoro no Darnold e o ataque conseguir pelo menos pontuar alguns touchdowns aí. 2 touchdowns já seria até muito interessante nessa defesa. Assim, eu espero não zicar com o que eu tô falando aqui, já comentando da matchup, né? Mas se não fosse o Smith Nindigba, o Darnold já tinha mostrado que ele ainda é o Darnold do Jets. Porque assim, ele tá doido pra ver uns fantasmas, cara. Ele tá doido pra entregar a paçoca. Se fosse uma defesa um pouquinho melhor, ele já tinha entregue. Exatamente. Eu acho que a gente pode fazer diferente hoje, até pelo que foi comentado, né? Jogamos contra Seattle muito recentemente, não teve lá tantas mudanças nos números. E playoffs tem uma outra vibe também, né? Eu acho que a gente pode partir aí por caminhos que vocês acham que esse jogo vai direcionar. Só antes da gente entrar nisso, com relação a lesões, os Seahawks, eles
Provavelmente vão ter um retorno aí do jogador de linha ofensiva, o Charles Cross, left tackle dele, se eu não me engano, ou right tackle, acho que é o left tackle, e o cornerback Kobe Bryant. Talvez eles joguem, não é certo, mas é possível. E do lado de São Francisco, o Alan até aventou a possibilidade aí, hoje houve uma discussão assim, né? Perguntaram pro Shannon sobre Fred Warner, ele conversou, acho que não, eu também acho que não, mas tá aí no up in the air, né? E tem a questão do Pearson, que eu também acho que não deve jogar, se jogar vai ser um baita de um reforço para São Francisco, ou não também, né? Jogar baleado, igual a gente falou várias vezes durante o episódio aqui, mas vamos começar pelos convidados. Alan, qual que você acha que tem que ser o caminho desse jogo para São Francisco vencer? Tem que fazer tudo diferente, né? Até o Pedro falou dessa teoria aí, né? Eu já vi vários técnicos na NFL falando isso, né? Que eles acham que o time que perde, se tem uma revanche nos playoffs, eles tendem a ter uma certa vantagem. Porque quem ganhou vai manter o mesmo game plan, né? E quem perdeu, fala, bom, já isso aqui... Porque você monta na sua cabeça a estratégia que você acha que vai dar certo. Depois que deu errado, no meio do jogo, não tem muito o que fazer, não dá para você mudar da água para o vinho, né? E aí agora eles vão pensar, bom, aquilo que a gente pensou não deu certo, temos que achar um outro caminho. Você pode, de repente, pegar o adversário de surpresa. Então, eu acho que nesse aspecto, a esperança é o Shanahan achar um outro caminho aí. A gente vai estar, em termos de pessoal, no ataque, com algumas mudanças, né? Vamos estar sem o Kittle e com o Tonjes, vamos estar sem vamos estar com o Trent Williams, né? Não sei em que condições, acho que vamos estar, né? Porque ele saiu meio baleado, estou pensando positivamente aqui. Na defesa, a gente já falou bastante da defesa aí, né? Eu acho que a gente depende muito, porque a gente não consegue gerar pressão e mais porra nenhuma, a gente precisa parar o jogo corrido, coisa que a gente não estava conseguindo fazer. Se a gente conseguir parar o jogo corrido minimamente, não precisa ser anular o jogo corrido, né? Mas não parar de tomar big play, tomar first down e forçar o adversário a terceiras descidas que ele tem que ir pro passe. Não sendo para 15, né, Alan? Esse terceira para 15 aí me irritou demais, né? Porque quase uma maldição desse time. Porra, faz uma merda de uma blitz, força o cara a soltar o passe rápido e tenta fazer o tackle, porque a gente segurar na secundária, eu sei que a gente segura várias vezes, mas tá longe de ser um negócio que é garantido, porque a pressão nunca chega. Então você vai deixar o cara lá 10 segundos no pocket, uma hora alguém escapa livre, né? Então eu preferia forçar o passe rápido. Mas eu acho que se a gente forçar eles para terceira para 4, terceira para 5, para passes, algumas vezes a gente vai conseguir forçar o punch, né? E o que não dá é para forçar o cara para terceira para 1, terceira para 2, porque aí ele vai tentar, e mesmo que não consiga, eles vão arriscar a quarta descida. E aí querer que a defesa segure 2 vezes é demais, entendeu? Então eu tô um pouco esperançoso, não vou dizer otimista, que tá difícil ser otimista, mas esperançoso que sem o Bethune, com o Eric Kendricks, a gente esteja melhor para segurar o jogo corrido do que a gente estava antes, pelo simples motivo de ser um cara experiente e saudável, né? E gostaria que o Kaiser White jogasse, não sei se ele vai estar em condição, porque acabou de chegar, né? Então, mesmo o Kendricks levou aí umas semanas, né, de ambientação, mas eu acho que ele é um cara que, como terceiro linebacker, como ele era um safety, né, no college, ele pode ser um cara na cobertura ali que faça um pouquinho de diferença. E, pô, eu tenho zero esperança que o Fred Warner vai jogar, mas eu, de verdade, acho que os caras tinham que pensar fora da caixa. Se o Fred Warner tiver condição de jogar 20 snaps, bota o cara de terceiro linebacker lá, sabe? Aquele que sai quando vai jogar de níquel, só para o Fred Warner começar como titular. Lembra aquela... Não sei se vocês já viram que tem uma história do Knicks que foi campeão, um cara que não tinha a menor condição de jogar, que era o capitão do time, era a estrela do time, ele entra em campo, na quadra, ele disputa a bola ao alto, eles ganham a bola, eles fazem uma cesta e ele sai e não joga mais. Era só para dar botar fogo no negócio. Só o psicológico. No time, sabe? Psicológico. Incendiar, né? Né? O cara tá fazendo tudo que ele pode pra gente ganhar, a torcida ficou louca e tal, e eles foram campeões.
E eu sei lá se essa porra funciona, mas, pô, não te custa nada tentar. Se o Fred Warner tiver condição de entrar em campo, jogar alguns snaps sem se machucar mais do que ele já tá, porra, bota o cara, porque todo mundo da defesa e do ataque vai olhar e falar, porra, o cara estourou o tornozelo, se matou na reabilitação e ele tá dando tudo e eu vou dar tudo que eu tenho, porque chega uma hora, principalmente nessa fase da temporada, que tudo dói, o cara tá fudido de dor. Então, na hora de você fazer aquele esforço final, é um detalhezinho que o cara consegue uma força interior aí, ele chega numa bola que ele não chegaria, consegue um tackle que ele não conseguiria, e como a gente tem menos talento, a gente tem que ser realista. No talento não vai dar para ganhar, a gente vai ter que ganhar ou no esquema, ou na base da vontade, ou na base da sorte. Esse é o nosso tripé. Na magia. Ou na magia. Esse é o nosso tripé. Matheus, qual que você acha que vai ser o caminho para São Francisco vencer esse jogo? Eu acho que o Alan falou quase tudo. Eu tentei me apegar a outras esperanças, tipo assim, nossa, o Special Teams vai pontuar 21 vezes e a gente vai ser campeão. Não dá. Mais uma vez, pra mim, a gente tá fadado a acreditar no Shanahan ganhando no ataque. É um ataque, por mais manco que esteja, ainda mais agora sem o Kittle, é um ataque conseguindo produzir nos gaps que a defesa conseguia abrir pra gente. É isso. Pra mim, eu não consigo ter mais criatividade. Esse também é o trabalho do Shanahan. Se eu tivesse criatividade pra ganhar esse jogo, eu tava lá e não aqui, né? E você, Glaucio? Tá, cara, o Alan falou bastante ali, o Matheus falou algumas coisas. Eu acho que tá na hora da gente soltar um pouco da criatividade, o Shanahan. Ele fez isso nesse último jogo, com uma jogada engraçada ali. A gente sabe que ele tem capacidade para fazer esse tipo de coisa. Talvez o material humano não ajude tanto, né? Mas assim, o que ele tem a perder? Tipo assim... Perdido por 1000, né? A gente já chegou muito mais longe do que eu acreditava, assim, com as condições que o time apresenta. Então, assim, no ataque a gente tem que soltar o que dá, cara. Se arriscar, faz uma jogada engraçada, busca uns negócios diferentes, arrisca com o pessoal que você tem, usa o Juice, usa o Tonges, faz uns jet sweep, que nem ele tentou com o Sky Moore, sei lá, faz umas coisas diferentes. Se arrisca. E, cara, defesa assim... Eu tô torcendo muito para que o Bryce Huff dê sei lá, clique alguma coisa dentro dele lá para que ele volte a jogar o que ele tava jogando no começo da temporada, que é muito difícil, né, depois da lesão. Sei lá, que o Keon White, que baixa o espírito de alguém nesses caras da DL aí para eles jogarem alguma coisa. A gente vai precisar segurar muito o jogo corrido, que os meninos falaram. E saiu hoje um reportezinho que o Texans liberou um pass rusher lá, né? Que é um Ace Hawks, né? Nós somos primeiro na fila aí da waiver aí. Quem sabe agregar? A gente tem um espaço no roster agora com o Kiro na IR, né? Provavelmente vai para IR. Então, fica aí. Mas assim, não tem muito o que fazer, gente. Tentar torcer para essa defesa dar uma clicada para funcionar pelo menos minimamente o suficiente para parar esse jogo corrido do Seahawks, botar a bola na mão do Darnold e deixar ele tentar fazer merda, e o nosso ataque ser criativo, o mais criativo possível. Isso aí, e você, Pedro? Eu acho que eu acabei falando também já, André. É isso, né? Esperar, tentar se apegar ao fato de que, como Seattle provavelmente não vai mudar muito o plano de jogo, a gente sair com algo diferente aí para surpreender eles. Eu acho que, e aí, né, trazendo a minha visão, eu acho que o ataque do Seahawks, se a gente conseguir parar o jogo corrido melhor do que foi na partida da semana 18, eu acho que tem grandes chances da defesa conseguir limitar eles a poucos pontos. Assim como o Alan falou. Não dá para esperar muita coisa dessa defesa, né? E de novo, não vai dar, né? E mesmo com o Seattle não tendo um ataque... Eles têm um ataque funcional, né? Eles não estão, assim, em dias perfeitos, assim. O final de temporada não foi muito bom, inclusive em números para eles. Mas eu acho que tem um caminho no ataque. O Shanahan já mudou muito seu estilo de jogo nessa temporada, né? Algumas partidas foram
por um caminho. Eu acho que vai ser muito difícil correr contra essa defesa. Não vejo assim o McCaffrey fazendo assim um jogo sensacional. Acho que seria, eu até esperava que eles conseguissem correr melhor contra os Eagles. Por que não fazer um jogo mais voltado para screen plays, André, né? desculpa aqui, fazer André. O Pedro deu a receita lá no grupo. Bota o CMC no slot, coloca o Brian Robson para correr e passa no CMC o jogo inteiro. E é isso. Fazer um jogo com passes curtos, bem West Coast Offense mesmo, né? Apesar do Purdy ser um cara que força a bola e tudo, mas assim, não sei se a gente tem jogadores para isso. A defesa de Seattle é um outro bicho, né? Ela é uma defesa muito agressiva. Mas eu estou esperando, não sei o que, eu não sou o mente ofensiva aí do time. Eu acho que tem que vir alguma coisa. Acho que a gente vai. Acho que a gente vai ver alguma coisa diferente em termos de plano de jogo do ataque. Até porque eu imagino que essa seja a chave para vencer. E vamos agora aos palpites. A hora que a gente mostra o quanto maluco a gente está, o quão confiante. E vamos seguir a ordem inversa agora. Fala aí, Glaucio, qual o seu palpite para esse jogo? Bem direto e reto. 24-17 para nós. Boa. Fala, Matheus. Cara, eu tô apostando num jogo apertado, mas assim, 24-21, velho. É tipo aquele field goal da vitória mesmo. Pra gente, obviamente, tá? Eu tô mais empolgado com esse jogo contra Seattle do que eu tava contra os Eagles. Acreditando que o Sam Darnold vai cagar na paçoca. De verdade. Vamos torcer. Pedro, qual o seu palpite para essa partida? Eu brinquei semana passada que a gente não ia perder pro Eagles, ia perder pro Seattle, mas eu não vou apostar contra o 49ers, não. Eu vou falar que vai ficar 20-13 49ers. E você, Alan? Eu tô sonhando aqui que a defesa vai segurar eles para 20 pontos. Acho que é uma meta factível. E aí o ataque tem que fazer mais. É isso. É 23-20. Acho O ataque pode fazer no relógio ali. O ataque pode fazer 14 e a defesa 7. Por que não? A pick six aí. A não ser que o Sandard tenha um dia muito desastroso, eu acho difícil a gente segurar para tão poucos pontos, né? Porque os 13 que a gente segurou da última vez já foi bem espírita, né? Não. Eles segura eles a 20, mas o ataque nosso faz 14 e a defesa do São Francisco faz 7. Ah, pode ser também. Mas aí é sem chance, né? Special Teams, qualquer merda serve. Não tô nem... Bom, então eu tô com o Matheus. Eu tava mais apreensivo na partida contra os Eagles, embora o Seattle seja um time muito melhor, indiscutivelmente. Mas é rivalidade. São Francisco sabe jogar lá em Seattle, o Purdy sabe jogar lá. Ele acho que vai ser muito difícil ele se sentir pressionado por torcida, essas coisas lá, né? Que em tese é um estádio hostil, mas acho que para os 49ers não vai ser, para esse time do Shanahan. Eu não sei se vocês viram, mas saiu na imprensa americana Seattle mandando e-mails para os resellers, né? São as pessoas que compram o ingresso da temporada e estavam revendendo, mandando mensagem que eles serão suspensos se eles venderem ingressos nesse jogo, porque a gente sabe o tanto que a torcida dos 49ers viaja bem. Mas na verdade isso não é novidade, viu? Não falei nada porque vale o meme, mas... Exato. No começo da temporada eu já tinha lido isso. Eu estava lendo uma matéria sobre estádios em geral, que o pessoal falando das torcidas, porque que estava mudando o perfil e tal. E aí, especificamente Seattle, eles falaram, no começo da temporada eles decretaram uma regra lá, que quem tivesse vendendo para adversários perderia pontos lá no ranking deles lá e teria dificuldade para... renovação da licença. Então, provavelmente esse e-mail agora é só um lembrete. Falou, galera, esse jogo que vale mais é normalmente quando vocês vendem, porque dá para ganhar mais dinheiro, né? Então, não faça que vai dar merda. Mas eu acho que eu tô perigosamente otimista com esse jogo aí. E eu acho que São Francisco vence também na Bacia das Almas.
eu chuto que esse jogo termina 16-14 para São Francisco. Esse é o otimista do... Nossa, 49ers otimista. Esse é o otimista do André. Só que o 16 a erro tá 14. otimista com o 49ers. Eu queria deixar isso bem claro. Fique otimista. Eles geralmente estão errados mesmo, Alan, é normal. 16 Mas é a isso, 14 vai ser povo. um safety no final, André? Ali? Tipo isso, né? Um extra point errado ali, né? Pode ser isso também. Mas é isso, né? Agora já passou aquela primeira rodada. Eu acho que concordo com o que o Glaucio falou. O time já fez além do que eu particularmente esperava. O que vier é lucro e vamos aproveitar, né? Vamos agradecer o Alan pela presença aqui no nosso programa. Alan, fica à vontade aí para fazer seu recado final, aonde o pessoal pode te encontrar. E, enfim, fale aí. Bom, meu recado final, já adiantei, né? Não fiquem otimistas, fiquem o mais pessimista possível, porque esse time nosso é um time do avesso. Então, quando você acha que ele vai ganhar, ele perde. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. Isso é verdade. Então, esse é um jogo que tem tudo para o 49ers perder. Então, não fica procurando, né? Não, acho que dá. Não dá para ganhar. Vai perder mesmo. É isso que a gente tem que acreditar até o final. Quem quiser me seguir, né? Para compartilhar um pouco desse pessimismo, tá aqui, né? Meu @endzone51 é no Twitter. Eu não tenho Instagram, que eu sou velho. Tenho meu canal no YouTube, que eu tá meio parado, acho que eu devo voltar com alguns vídeos só na off-season, que agora o 49ers está nessa pegada, a gente está focado no negócio, né? E eu participo do podcast do No Flags, tô na bancada fixa lá. A gente tem 2 programas toda semana, é só áudio, não é videocast, né? Podcast Roots. Um episódio é gratuito para quem quiser conhecer e tal, então você acessa de qualquer agregador, e tem um outro podcast, um outro episódio na mesma semana, que esse é exclusivo para assinantes. A assinatura custa R$6, né? Então é baratinho por mês. Dá para você ouvir lá pelo Orelo, no aplicativo do Orelo, ou linkar e ouvir pelo Spotify. Então, quem quiser conhecer, né, ouça lá o gratuito, e aí se achar que vale a pena, assina lá para dar uma força para nós. Isso aí, recomendo, viu? O Alan é um cara que entende muito e é um ótimo comunicador de 49ers aqui no Brasil. Amigo pessoal do Matt Barrows, está sempre lá na newsletter dele. E é isso, meu povo. Recados finais aí, meus amigos. Matheus. O André tá 100% no palpite dele para os playoffs, tá? Definindo hoje, assim, se ele continua 100%, esse jogo que ele apostou nos Steelers. Isso aí, mas tirando isso, ele acertou todos, cara. Então o nosso otimista pessimista de plantão tá 100% aí nos playoffs. Gente, mas muito obrigado, tem sido muito bacana. Eu ia falar um enjoy the ride, mas esse negócio de ride é mais dos Broncos, então deixa isso pra lá. Mas vamos junto, e se Deus quiser, semana que vem a gente tá com mais um episódio dos 49ers nos playoffs. Isso aí. Fala, Pedro. É isso aí, galera. Vamos continuar aí, aproveitar o que pode ser o último jogo, mas foi bom enquanto durou, né? Otimismo lá no alto. Vamos lá. Isso aí, Pedro. O Pedro tá focado. Já entendeu, ouve né? o Pedro, galera. E aí, Glaucio? Primeiro de tudo aqui, agradecer o Alan. O Alan é um cara que eu conheço há muito tempo já, desde a época que eu participava do No Flags lá. A gente teve muito papo já para montar estampa de camisa e afins já no grupo. Então, tipo assim, agradecer a presença dele. Cara, sem brincadeira, o Endzone 51 para mim é o melhor nick de perfil que tem, assim, disparado. É genial, muito bom. Eu nunca te falei isso, mas eu acho absurdo de bom. Cara, e agradecer a todo mundo que ouve a gente aí, que acompanha a gente, que continua seguindo a gente aí. Tamo junto e até semana que vem, talvez. Isso aí, galera. Nos encontramos na semana que vem, pelo bem ou pelo mal, mas estaremos aqui. Abraço a todos vocês, aproveitem. E é isso. Go Niners!